Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de História e estamos falando nessa série sobre a Primeira República no Brasil, um período compreendido entre 1889, quando houve a proclamação da República, o rompimento com o período imperial no Brasil, e o período republicano se estendeu até 1930, quando se inicia um novo processo no Brasil, processo social, com a ascensão e a chegada aos poucos de Getúlio Vargas ao poder. Bom, então, como estamos falando sobre a Primeira República no Brasil, também, além dos princípios que a República tinha, também nós vamos falar das resistências ao projeto republicano, aos anseios da República. E o que ameaçava esse projeto republicano sofria realmente uma rejeição, um abandono, pode-se dizer assim, por parte do Estado republicano. Isso é o que aconteceu aqui em Santa Catarina entre 1912 e 1916, quando ocorreu a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, que ocorreu nessa região conhecida como meio oeste de Santa Catarina, também pegando uma parte do oeste de oeste catarinense, Nesse período envolveu as populações nacionais que aqui viviam. Hoje eu vou trazer algumas passagens dos livros que eu estou utilizando para trabalhar sobre a Guerra do Contestado com vocês, que ocorreu no contexto da Primeira República. Eu vou agora trazer uns trechos aqui do livro de um dos grandes historiadores do contestado, que é o professor Nilson Tomé, que escreveu, entre muitos outros livros, grande pesquisador do contestado, escreveu esse livro Os Iluminados, Personagens e Manifestações Místicas e Messiânicas no Contestado. Bom, antes de eu trazer os trechos aqui do professor Nilson, eu quero dizer para vocês que por que se convencionou chamar Guerra do Contestado? Contestado vem da palavra contestar, ficar contra algo. Se chamava assim porque, enquanto as populações nacionais que viviam aqui eram rechaçadas ou expulsas de suas terras pelo projeto colonizador republicano que chegava, havia uma disputa entre os dois estados, Santa Catarina e Paraná, pela posse das terras, exatamente onde estavam essas populações nacionais. Então houve uma grande luta no tapetão jurídico durante boa parte do final do século XIX até o início do século XX, entre esses dois estados pela posse dessa região. Essa luta jurídica, então, foi na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então era decidido lá no governo, e também nos meios jurídicos. Ora, um estado ganhava a causa, ora outro estado ganhava a causa. E assim, essas terras um pouco ficavam para o Paraná, um pouco para Santa Catarina, até que no final, em 1916, houve a assinatura de um acordo entre as duas partes e encerrou a Guerra do Contestado. Bom, para começar, nós precisamos entender que o território contestado é toda a área geográfica no tempo presente integrante das regiões do sul e sudoeste do estado do Paraná e do norte e oeste do estado de Santa Catarina, objeto da questão de limites exatamente entre esses dois estados, Tendo por limites, no caso, ao norte, os rios Negro e Iguaçu, ao sul, os rios Canoas e o rio Uruguai, e a região leste, ora a Serra Geral, ora o rio Canoinhas. Por que a gente fala ora isso, ora aquilo? Porque naquele período, com ganhos e perdas jurídicas,
ora ganho para Santa Catarina, ora para o Paraná, a delineação do mapa variava, né? Era um efeito elástico mesmo. As fronteiras vinham e iam, né? Mudava a cada pouco as linhas fronteiriças entre os dois estados. Região do contestado. A área geográfica localizada dentro do território contestado, hoje no centro-oeste de Santa Catarina, habitada pelo homem do contestado, onde ocorreu a Guerra do Contestado, limitada ao norte pelos rios Negro e parte do Iguaçu, ao sul pelos rios Canoas e parte do Rio Uruguai, a leste pela Serra Geral e a oeste pela Serra da Taquara Verde e pelo Rio do Peixe, né? Então tem toda essa questão. E além disso, ainda tinha a questão da fronteira do Brasil com a Argentina, né? A Argentina reivindicava também uma parte dessas terras, boa parte das terras aqui do oeste catarinense, a Argentina também reivindicava. Então tinha uma pendenga judicial muito grande, né? A Guerra do Contestado foi um conflito, como já falei para vocês, né, entre 1912 e 1916, e envolveu a população sertaneja local de um lado e as forças militares do outro. E essa frase final agora é muito importante para o que significou a Guerra do Contestado naquele período. Para os religiosos, né, e também para os dias de hoje, para os religiosos ocorreu naquela época uma guerra de fanáticos. Para os sociólogos, houve o quê? Houve um movimento messiânico. Para os políticos, aconteceu uma questão de limites geográficos. Para militares, tratou-se de uma campanha militar. Para os marxistas, os estudiosos dos textos de Karl Marx, foi uma luta pela terra. A Guerra do Contestado, segundo Nilson Tomé, foi tudo isso e muito mais do que tudo isso. A história aceita todas essas atribuições fragmentadas, considerando que a Guerra do Contestado foi um destacado evento histórico resultante da revolta da população regional à ordem vigente, ou seja, uma insurreição da população cabocla. Sobre essa população cabocla, nós vamos conversar na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!